Professor Arthur, quando e onde o senhor iniciou suas atividades profissionais? No Rio, em 1953. Qual foi o seu cargo inicial? Eu trabalhava em serviço de pronto-socorro, no Hospital Souza Aguiar, lá no Rio. E depois fui trabalhar na campanha nacional contra a tuberculose, no sanatório de Curicica, Já como enfermeiro? já como enfermeiro. Ah, Trabalhei lá durante algum tempo, até que em fim de 53 resolvi vir para Santos. que cargos o senhor exerceu no Sindicato dos Enfermeiros de Santos? Eu fui presidente por 2 vezes, Em que época? 61, 63, depois de 63 até 65, mas aí houve o problema político de 64, né, na qual todos os dirigentes sindicais, a maioria foi cassada, né? Não deu para completar o segundo mandato. Como o senhor viu a evolução do movimento sindical na década de 50 e início da década de 60? Foi realmente nesse período que o sindicalismo aqui no Brasil marcou a época, né? Quando teve um avanço muito grande, através dos quais eles conseguiram antigas reivindicações, né? Eu não digo que nem que tenha sido a partir de 50, mas eu acho que a partir dos anos 40, né? No governo do presidente Getúlio Vargas. Na sua opinião, havia peleguismo? A pergunta é meio difícil de... Não chamaria isso de peleguismo, não. Getúlio sempre foi muito ligado, né, às classes sindicais, não? Os trabalhadores em geral. Mas não acredito em peleguismo, não. Como era a relação dos sindicatos enfermeiros com o Fórum Sindical de Debates? Era excelente. A partir do momento que o próprio presidente do Sindicato dos Enfermeiros fazia parte da diretoria do Fórum Sindical de Debates. A sua opinião acerca das greves de solidariedade que aconteceram com uma certa frequência na década de 50 e início da de 60? Não entendi a pergunta. Pois não. Qual é a sua opinião sobre as greves de solidariedade que aconteceram com uma certa frequência? A minha opinião pessoal é que na época eu concordava com elas. Era uma forma maciça de expressão, né? Na categoria dos enfermeiros e funcionários dos hospitais havia uma boa coesão entre a cúpula e as bases? Não havia muita. Não havia muita. Houve a partir da greve que foi feita em setembro, né? Setembro de 64, de 63. Durante a sua gestão como presidente, nós tivemos em 63, né, uma grande greve da categoria. O que motivou exatamente essa greve? Bom, nessa época todo mundo fazia greve, né? Te acordava de manhã, sem saber se tinha os transportes, né? Todo dia tinha greve de Santos no país inteiro. Acho que a greve do pessoal dos hospitais foi uma greve normal como as outras, lutando para conseguir alguma coisa em termos de reivindicação, né, salarial. Eram reivindicações salariais? Puramente. Inicialmente foram só os funcionários da Santa Casa que paralisaram as atividades ou também os dos demais hospitais? Não, todos eles. Todos os demais, Casa de Saúde, Beneficência, Hospital São José. Houve uma adesão maciça, né? O senhor pessoalmente era a favor ou contra a greve? Era contra.
E o senhor como presidente? Pois é, eu fiquei numa situação delicada, porque como profissional eu era contra, eu achava que o doente não podia sofrer as consequências de uma paralisação, né? E, por outro lado, como presidente do sindicato, eu tinha que atender o que a Assembleia decidisse, né? Não foi, Pouco valia a minha opinião pessoal, né? não A foi, maioria que decidiu pela greve. não foi possível conter Não a foi. base? Não houve como evitar aquela greve. Considera que havia elementos estranhos à categoria com o objetivo de instigá-la? Eu não digo assim, havia elementos que colaboraram, de certa forma, para que a greve eclodisse, né? Mas não era propriamente com o intuito de agitação, de nada disso, né? A greve serviu aos objetivos do governador Adhemar de Barros, na sua opinião? Tenho a impressão que sim. Por quê? Porque na época eles haviam... Ele não se dava com o governo federal, né? O governo do estado, né? Então ele, para provocar, ele colocava a polícia do estado, a polícia marítima, em cima da gente, né? A Santa Casa ficou irredutível, né? Ela podia atender às reivindicações, na sua opinião? Podia. Por quê? Mas ela estava fazendo o jogo exatamente do governo do estado. Certo. O que era a Lei Alípio Correia Neto? A Lei Alípio Correia Neto era uma lei estadual que pagava aos hospitais um determinado valor pelo leito-dia per capita dos indigentes, né? Aquilo mensalmente era feita uma relação que era mandada para São Paulo e essa lei visava exatamente cobrir a despesa hospitalar. Não havia indigente, né? O que era o desconto utilidade cobrado pela Santa Casa e qual era a posição do sindicato sobre a questão? Eu sei que foi uma luta de muitos anos do sindicato contra a cobrança dessa utilidade, né? Utilidade, a própria CLT facultava aos empregadores descontar até 60% da alimentação, de casa e alimentação dos empregados. Era uma prática legal, né? Mas era absurda, né? E como é que a Santa Casa fazia isso? Ela cobrava dos empregados que ela fornecia alimentação e residência, né? Tinha muita gente que morava numa dependência aqui próxima, que pertencia à Santa Casa. E ela descontava aquilo a título de utilidade, com uma luta tremenda de muitos anos, desde o tempo do Nelson Almeida, né? Para acabar com esse desconto absurdo, né? Na época da greve, esse desconto ainda acontecia? Ainda existia. Durante a greve, o Sindicato dos Operários Portuários foi muito ativo. Por quê? Justamente o Sindicato dos Operários Portuários. Não era propriamente dos operários, era do pessoal da administração, né? Sindicato dos Empregados da administração, né? Que era mais próximo aqui da gente, né? E eles sempre tiveram muita boa vontade, foram sempre muito amigos nossos, principalmente na concessão de deixar que as nossas assembleias fossem lá realizadas, né? Era aqui na Rua Júlio Conceição. A greve aconteceu, parece que antes do dissídio. Isso não foi uma certa precipitação? Houve sim, realmente. Houve uma falha aí. Não sei se da diretoria do sindicato, dos advogados, mas realmente houve.
O senhor, como presidente do sindicato, foi preso, parece que foi preso durante a greve. Por quê? Todos foram presos. Foram presos acusados de agitação, de promover desordem. Como o governador Adhemar de Barros se colocou em relação à greve? Se colocou ao contrário, né? Colocou a polícia aí, marítima na época, né, em cima da gente, aí, cercando o sindicato, prendendo todo mundo, desfilando pela rua com aquelas metralhadoras, cacetetes. Coisas que nós temos até fotografias guardadas dessa época da repressão, né? Já era repressão. Então a repressão foi bem contundente com relação à greve. Foi. Esse movimento grevista trouxe demissões? Muito poucas. Elas foram só na Santa Casa ou também nos Não, demais? foram muito poucas. Não houve muita demissão. Como o prefeito e a Câmara Municipal de Santos se posicionaram na questão? Eles foram sempre muito solidários conosco. O prefeito da época, né, José Gomes, sempre foi muito ligado às atividades sindicais aqui da Baixada. Eu era amigo pessoal dele e sempre ele procurou colaborar, ajudar muito na solução desses problemas. E a Câmara? A Câmara também. Inclusive até utilizou uma verba na época que era destinada à construção do novo edifício da Câmara, né, em benefício dos empregados da Santa Casa. Como foi a repercussão do movimento grevista? Foi grande? Foi muito grande, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? Nós tivemos apoio aí de toda espécie de organização sindical brasileira, entidades internacionais. Muita gente mostrou solidariedade ao nosso movimento. Uma greve como essa que paralisou hospitais da região não colocou a população contra os grevistas? Eu até aceito a possibilidade de ter acontecido isso. Foi uma greve antipática, né? Como era efetuado o atendimento médico de urgência à população? Olha, o atendimento foi feito normal. Havia aquelas equipes de plantão. Ninguém deixou de ser atendido. Houve até uma crônica interessante numa revista, durante a época da guerra, do período da greve, não aconteceu nenhum óbito. Como solidariedade, nós tivemos uma greve geral na cidade. Como foi a atuação do Fórum Sindical de Debates? Decisiva. E era o órgão que dominava, né? Acho que foi decisiva, né? O presidente João Goulart chegou a tomar alguma posição quanto à questão da greve?